O segredo de Joseph Murphy para atrair dinheiro imediatamente. Você já percebeu que existem pessoas que parecem tocar no dinheiro e ele simplesmente cresce, enquanto outras trabalham o dobro e continuam presas na escassez? Não é apenas esforço. Não é apenas estudo. Não é apenas sorte. Existe algo invisível acontecendo, algo que a maioria das pessoas nunca foi ensinada. Joseph Murphy dizia que o dinheiro começa na mente, muito antes de aparecer na conta bancária. E o mais chocante é que, neste exato momento, você pode estar repelindo riqueza sem perceber. Cada vez que você diz está difícil, cada vez que sente inveja de alguém que prospera, cada vez que pensa isso não é para mim, você está programando seu subconsciente para manter exatamente essa realidade. E aqui está a parte mais impactante. O seu subconsciente não questiona. Ele obedece. Ele transforma em realidade aquilo que você repete com emoção. O dinheiro não é atraído por necessidade. Ele é atraído por identidade. Se você se identifica com escassez, continuará lutando. Se começar a se identificar com prosperidade, algo muda imediatamente dentro de você. E quando o interior muda, o exterior começa a responder. Hoje você vai descobrir o segredo que Joseph Murphy ensinou sobre como reprogramar sua mente para atrair dinheiro de forma quase magnética. Não é mágica infantil, é uma lei mental. E quando você entende essa lei e aplica corretamente, o fluxo começa. A pergunta é: você está pronto para mudar sua programação e permitir que a prosperidade finalmente encontre você? O que Joseph Murphy ensinava não era apenas pensamento positivo superficial. Ele falava sobre uma lei mental precisa. O subconsciente é como um solo fértil que aceita qualquer semente plantada com repetição e emoção. Se você planta medo, ele produz situações que confirmam esse medo. Se você planta escassez, ele organiza circunstâncias que reforçam a escassez. Mas se você planta prosperidade com convicção, ele começa a trabalhar silenciosamente para criar caminhos inesperados. A maioria das pessoas acredita que precisa ver para crer. Murphy ensinava o oposto. Você precisa crer para ver. E essa inversão é o ponto exato onde a transformação começa. Pense em alguém que cresce ouvindo que dinheiro é difícil, que rico é desonesto ou que não nasceu para isso. Essas frases não ficam apenas na memória consciente. Elas descem para o subconsciente e se tornam comandos invisíveis. Essa pessoa pode até desejar prosperar, mas ao surgir uma grande oportunidade, sentirá medo, insegurança ou culpa. Ela mesma se sabotará, porque no fundo não se identifica com prosperidade. O segredo não é apenas querer dinheiro. É se tornar internamente a pessoa que naturalmente convive com ele. Murphy recomendava uma prática simples e poderosa. Antes de dormir, quando a mente está relaxada e a resistência crítica enfraquece, repetir uma afirmação curta carregada de sentimento. Algo como: a riqueza flui livremente para mim, ou eu sou financeiramente próspero agora. A palavra agora é importante, porque o subconsciente responde ao tempo presente. Não diga eu serei. Diga eu sou. Ao fazer isso diariamente, você começa a instalar uma nova identidade. Imagine uma mulher que vive no limite financeiro há anos. Ela começa a praticar essa técnica todas as noites. No início parece estranho, quase falso, mas ela continua. Em poucas semanas, algo muda. Ela começa a perceber gastos desnecessários que antes ignorava. Sente impulso para estudar algo novo. Enxerga oportunidades que estavam invisíveis. O dinheiro não caiu do céu, mas a percepção dela mudou. E quando a percepção muda, as decisões mudam. E decisões diferentes produzem resultados diferentes. Outro princípio fundamental que Murphy ensinava é que inveja bloqueia a prosperidade. Se você critica pessoas ricas, se sente raiva ao ver alguém prosperando,
você envia ao seu subconsciente a mensagem de que riqueza é algo negativo ou perigoso. E o subconsciente, sendo fiel, evita que você tenha aquilo que associa ao negativo. Em vez disso, Murphy sugeria abençoar a prosperidade alheia. Quando vir alguém crescendo financeiramente, diga internamente: que essa pessoa prospere ainda mais. Existe abundância suficiente para todos, inclusive para mim. Essa simples mudança remove bloqueios invisíveis. Um homem que vivia reclamando da economia decidiu aplicar esse ensinamento. Sempre que via uma notícia negativa, ele substituía o pensamento por: independentemente das circunstâncias, eu prospero. Essa afirmação o ajudou a manter estabilidade emocional. Enquanto muitos ao redor entravam em pânico, ele buscava soluções. Essa postura diferenciada o levou a investir com inteligência em um momento em que outros estavam paralisados pelo medo. Meses depois, colheu resultados expressivos. Murphy também explicava que o dinheiro é energia em circulação. Se você o segura com medo extremo, cria tensão. Se gasta de forma irresponsável, cria desordem. Mas se administra com consciência e gratidão, mantém o fluxo saudável. Gratidão é uma das emoções mais poderosas para reprogramar o subconsciente. Antes de dormir, agradeça pelo que já possui, mesmo que pareça pouco. A gratidão comunica a abundância, e a abundância tende a crescer. Existe ainda um ponto crucial. Você não atrai aquilo que deseja intensamente com desespero. Você atrai aquilo com o qual se identifica naturalmente. Se no fundo você acredita que não merece prosperar, sabotará qualquer avanço. Por isso é essencial afirmar não apenas riqueza, mas merecimento. Eu mereço prosperar sendo quem eu sou. Essa frase, repetida com sentimento, dissolve culpas antigas. Murphy dizia que o subconsciente trabalha 24 horas por dia. Enquanto você dorme, ele organiza ideias, conecta pessoas, abre caminhos. Muitos relatos mostram pessoas que receberam ideias lucrativas logo após praticarem afirmações noturnas. Não porque uma entidade mágica entregou dinheiro, mas porque a mente relaxada permitiu o acesso a soluções criativas antes bloqueadas pelo estresse. E aqui está algo poderoso. Tensão bloqueia. Confiança libera. Quando você afirma prosperidade com ansiedade, você comunica falta. Quando afirma com serenidade, comunica certeza. É a diferença entre pedir implorando e afirmar sabendo. A postura interna muda tudo. Imagine dois profissionais buscando aumento. Um pensa: tomara que eu consiga, estou precisando. O outro pensa: meu trabalho tem valor e sou naturalmente recompensado. A linguagem corporal, o tom de voz, a segurança transmitida serão completamente diferentes. E isso influencia o resultado. O segredo de Joseph Murphy para atrair dinheiro imediatamente começa no momento em que você decide vigiar seus pensamentos. Cada pensamento é uma semente. Cada emoção é água. Cada repetição é adubo. Se você continuar regando escassez, ela crescerá. Se começar hoje a regar prosperidade, algo começará a mudar. E talvez o ponto mais libertador seja este. Não importa seu passado financeiro. O subconsciente não está preso ao que aconteceu ontem. Ele responde ao que você afirma consistentemente hoje. A identidade pode ser reconstruída. A narrativa interna pode ser reescrita. E quando a narrativa muda, o destino muda junto. Se na primeira parte você começou a perceber que o dinheiro responde à sua identidade mental, agora é hora de entender como consolidar essa identidade de forma prática e permanente. Joseph Murphy não ensinava apenas frases bonitas para repetir mecanicamente. Ele ensinava um processo de impressão mental deliberada. E aqui está algo que quase ninguém aplica corretamente. Não basta repetir afirmações durante o dia em meio ao caos, preocupação e pressa.
O momento mais poderoso para influenciar o subconsciente é quando a mente consciente está relaxada. Por isso ele enfatizava tanto o estado que antecede o sono. Quando você está deitado, com o corpo relaxado, entre a vigília e o sono, existe uma janela psicológica extremamente fértil. Nesse estado, a mente crítica diminui e a sugestão penetra profundamente. Murphy sugeria escolher uma frase curta, simples e carregada de significado emocional. Algo como: a riqueza divina flui livremente para mim agora, ou sou guiado para oportunidades lucrativas todos os dias. O segredo não é a complexidade da frase, mas a sensação de realidade enquanto você a repete. Imagine um homem que vive há anos preocupado com contas. Ele decide aplicar o método corretamente. Todas as noites, durante 5 minutos, ele fecha os olhos e visualiza a sensação de segurança financeira. Não imagina números específicos de forma obsessiva, mas sente a tranquilidade de pagar suas contas com facilidade, de investir, de viver sem tensão constante. Ele adormece nessa sensação. Após algumas semanas, algo sutil acontece. Sua postura muda. Ele deixa de agir como alguém desesperado e começa a agir como alguém estável. Essa mudança altera decisões cotidianas. Ele passa a negociar melhor, buscar novos contratos, administrar melhor seus recursos. A transformação começa interna, mas inevitavelmente se manifesta externamente. Joseph Murphy também alertava sobre um erro comum: afirmar prosperidade, ao longo do dia, alimentar pensamentos contrários. Isso cria conflito interno. É como plantar uma semente e depois desenterrá-la diariamente para verificar se está crescendo. Se você afirma prosperidade à noite, mas passa o dia inteiro repetindo "está difícil", você neutraliza o processo. A disciplina mental é essencial. Sempre que perceber um pensamento negativo sobre dinheiro, substitua imediatamente por uma declaração positiva consciente. Por exemplo, se surgir o pensamento "eu nunca consigo guardar dinheiro", substitua por "estou aprendendo a administrar meus recursos com sabedoria". Essa substituição constante reeduca o subconsciente gradualmente. No início pode parecer artificial, mas com repetição se torna natural. O subconsciente aprende por repetição e emoção, não por lógica. Outro princípio poderoso ensinado por Murphy é o da imaginação criativa. Ele dizia que a imaginação é o instrumento através do qual o subconsciente recebe instruções. Se você imagina constantemente dificuldades financeiras, está treinando sua mente para encontrá-las. Mas se começa a imaginar soluções, está treinando sua mente para criá-las. Um exemplo simples. Uma mulher que desejava aumentar sua renda começou a imaginar-se assinando contratos, recebendo pagamentos e celebrando resultados positivos. Essa prática não substituiu a ação, mas mudou sua disposição. Ela começou a enviar propostas com mais confiança e persistência. O resultado foi um aumento gradual e consistente na renda. Murphy reforçava que o dinheiro não é algo a ser temido ou idolatrado. Ele é uma ferramenta. Se você coloca o dinheiro como salvador absoluto, cria ansiedade. Se o trata como algo sujo, cria bloqueio. O equilíbrio é enxergá-lo como energia útil que circula naturalmente quando há harmonia interna. Muitas pessoas dizem querer riqueza, mas sentem culpa ao imaginar-se ricas. Essa culpa precisa ser eliminada. Prosperar não significa perder valores. Você pode ser próspero e generoso, rico e íntegro. Um exercício prático poderoso é escrever sua nova identidade financeira no presente. Algo como: eu sou uma pessoa financeiramente organizada, confiante e próspera. O dinheiro circula em minha vida com equilíbrio. Leia essa declaração diariamente, de preferência em voz baixa e tranquila. A leitura repetida reforça a programação. Outra prática eficaz ensinada por Murphy é a gratidão antecipada.
Agradecer antes de ver o resultado material é uma forma de fé aplicada. Se você deseja aumentar sua renda, agradeça como se já estivesse acontecendo. Diga: sou grato pela abundância que se manifesta constantemente em minha vida. Essa atitude muda seu campo emocional. Gratidão gera sensação de completude, e completude atrai mais situações positivas. Há relatos de pessoas que, após semanas praticando afirmações e visualizações noturnas, começaram a receber ideias inesperadas. Um homem que trabalhava em emprego comum começou a visualizar prosperidade diariamente. Certa noite teve a ideia de oferecer um serviço complementar que poucos estavam oferecendo em sua área. Ele agiu rapidamente. Em poucos meses, sua renda duplicou. A ideia surgiu em estado relaxado, quando a mente estava aberta. Murphy explicava que o subconsciente conecta você a pessoas e circunstâncias alinhadas com sua nova crença. Quando você se identifica como próspero, começa a frequentar ambientes diferentes, conversar com pessoas diferentes, buscar conhecimento diferente. Tudo isso amplia oportunidades. A transformação não é instantânea no mundo físico, mas é imediata no mundo mental. E o mundo físico segue o mental. Outro ponto importante é evitar falar constantemente sobre dificuldades financeiras. A palavra falada reforça crenças internas. Se você declara repetidamente que está quebrado, essa afirmação se consolida. Substitua reclamações por declarações construtivas. Mesmo que ainda esteja ajustando sua vida financeira, fale de progresso, não de fracasso. Existe também o fator da ação inspirada. Joseph Murphy nunca ensinou passividade. Ele ensinou alinhamento. Quando você muda internamente, sente impulso natural para agir. Essa ação não vem do desespero, mas da clareza. E ações tomadas em clareza tendem a produzir melhores resultados. Visualize-se lidando com dinheiro com serenidade. Visualize-se investindo com inteligência. Visualize-se contribuindo generosamente. Quanto mais natural essa imagem se tornar, mais natural será seu comportamento. E aqui está algo fundamental: persistência. Muitas pessoas praticam por alguns dias e desistem porque não veem mudança imediata externa. Murphy ensinava que o subconsciente precisa de constância. Assim como músculos se desenvolvem com treino repetido, crenças se desenvolvem com repetição disciplinada. O segredo é continuar mesmo quando a realidade ainda não refletiu completamente sua nova programação. A mente é como um rio. Se você direciona o fluxo consistentemente, ele cria novo caminho. Mas se interrompe o processo, volta ao leito antigo. Por isso, compromisso é essencial. E lembre-se, você não está tentando convencer o mundo externo. Você está educando seu mundo interno. Quando o interno se estabiliza em prosperidade, o externo começa a corresponder. Na próxima parte, vamos consolidar tudo isso em um processo completo, unindo afirmação, visualização, emoção e ação alinhada, e fechar com a orientação final para manter o fluxo constante de prosperidade em sua vida. Agora que você já entende que o dinheiro responde à identidade mental e que o subconsciente trabalha silenciosamente a partir das impressões que você repete com emoção, é hora de integrar tudo em um processo claro e definitivo. Joseph Murphy nunca tratou prosperidade como um evento isolado, mas como um estado de consciência. E aqui está a chave central. Prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Prosperidade começa quando a mente aceita que ela é natural. A maioria das pessoas vive esperando um grande evento externo para finalmente se sentir segura. Quando eu ganhar mais, vou relaxar. Quando eu pagar minhas dívidas, vou dormir tranquilo. Mas Murphy ensinava o inverso. Você precisa primeiro instalar a sensação de segurança, mesmo antes da evidência externa completa. Porque é essa sensação que muda seu comportamento.
E comportamento consistente muda resultados. Existe um padrão invisível que governa sua vida financeira. Se você observar atentamente, verá ciclos. Ganha um pouco mais, depois perde. Organiza-se, depois desorganiza. Avança, depois retrocede. Isso acontece porque o subconsciente mantém você dentro do nível de prosperidade que ele acredita ser normal para você. Se internamente você acredita que seu teto financeiro é limitado, toda vez que ultrapassa esse limite sentirá desconforto, inconscientemente, criará formas de retornar ao padrão antigo. O segredo, portanto, é elevar o padrão interno. Um exercício poderoso é perguntar a si mesmo: qual é o meu normal financeiro? Qual valor eu considero confortável? Qual valor eu considero impossível? Essas respostas revelam seus limites subconscientes. E limites podem ser reprogramados. Comece ampliando gradualmente sua zona de conforto mental. Se ganhar 1.000 a mais parece impossível, imagine 500. Se 500 ainda parece distante, imagine 100. A mente se adapta por expansão progressiva. Murphy falava muito sobre a lei da substituição. Não lute contra pensamentos negativos. Substitua-os. Se surgir medo financeiro, não tente ignorá-lo. Declare calmamente: eu escolho confiar na abundância da vida. Essa escolha consciente, repetida várias vezes, enfraquece o padrão antigo. O subconsciente aprende pela repetição emocional consistente. Outro ponto essencial é a coerência entre pensamento e ação. Se você afirma prosperidade, mas age com desorganização extrema, cria conflito interno. Prosperidade inclui responsabilidade. Organize suas finanças. Saiba exatamente quanto entra e quanto sai. Essa clareza elimina a ansiedade e fortalece a sensação de controle. Controle gera segurança. Segurança reforça a prosperidade. Um exemplo claro é de um homem que sempre afirmava riqueza, mas evitava olhar extratos bancários por medo. Ao decidir enfrentar a realidade com serenidade, ele passou a organizar dívidas e criar plano estruturado. Essa atitude prática foi o primeiro reflexo externo da nova identidade interna. A partir daí, oportunidades começaram a surgir com mais frequência. Murphy também enfatizava a importância da contribuição. Dinheiro não é apenas receber, é circular. Mesmo que seja pouco, pratique generosidade consciente, não como sacrifício, mas como afirmação de abundância. Quando você compartilha sem medo, comunica ao subconsciente que existe mais de onde veio. Isso dissolve mentalidade de escassez. Existe ainda o fator do silêncio mental. Preocupação constante bloqueia a criatividade. Reserve momentos do dia para simplesmente respirar e imaginar soluções. Muitas ideias lucrativas surgem quando a mente está relaxada, não quando está tensa. A tensão estreita a visão. A calma amplia possibilidades. Você pode começar a aplicar um ritual simples diário. Pela manhã, ao acordar, declare 3 vezes: hoje sou guiado para oportunidades financeiras. Durante o dia, vigie pensamentos. À noite, repita sua afirmação no estado relaxado antes de dormir. Esse ciclo diário cria consistência. Consistência cria nova identidade. E lembre-se, resultados podem surgir de formas inesperadas. Às vezes não será um aumento imediato, mas uma ideia, um contato, um convite, uma habilidade que você decide desenvolver. Prosperidade é um processo dinâmico. O subconsciente não apenas atrai dinheiro, ele guia você a se tornar capaz de mantê-lo. Talvez o maior erro seja medir progresso apenas pelo saldo bancário. Meça também pela sua tranquilidade, pela sua confiança, pela redução do medo. Esses são sinais de que a programação está mudando.
E quando o medo diminui, decisões se tornam mais estratégicas. Joseph Murphy afirmava que o subconsciente é impessoal e responde fielmente às impressões dominantes. Se a impressão dominante é escassez, ele produz escassez. Se é abundância, ele produz caminhos de abundância. O poder está em qual impressão você escolhe alimentar diariamente. Não se trata de negar desafios. Trata-se de não permitir que desafios definam sua identidade. Você pode atravessar um momento difícil mantendo consciência de prosperidade. Essa postura impede que a dificuldade se torne permanente. Imagine-se daqui a um ano, olhando para trás e percebendo que tudo começou com uma decisão simples: mudar sua programação mental. Uma decisão de vigiar palavras, emoções e imagens internas. Uma decisão de agir alinhado com prosperidade, mesmo antes da evidência completa. Essa é a aplicação prática do segredo. Agora a escolha é sua. Você continuará repetindo padrões antigos ou começará hoje a instalar uma nova identidade financeira? O poder não está fora, está dentro da sua mente, aguardando direção consciente. Se esse conteúdo fez sentido para você e você quer aprofundar ainda mais nos ensinamentos de Joseph Murphy, se inscreva agora no canal para não perder os próximos vídeos. E clique no card que está aparecendo na tela para ouvir mais afirmações poderosas e continuar fortalecendo sua programação mental para a prosperidade. Quanto mais você se expõe a esse tipo de conteúdo, mais sua mente se alinha com a abundância. Nos vemos no próximo vídeo.